Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Professor Diego mais uma vez aqui na área para ajudar você, meu querido aluno, que tem muita dificuldade com a química. Na videoaula de hoje estaremos dando continuidade à nossa playlist sobre soluções. Falaremos sobre coeficiente de solubilidade aplicado nas curvas de solubilidade e também exercícios. Se você está chegando agora, já vai logo se inscrevendo no canal, compartilha esse vídeo com a galera e fala para todo mundo que aqui é conteúdo gratuito, de qualidade e específico para quem tem dificuldade. E já vou deixar também o link dos exercícios aqui na descrição. Vem comigo! Vamos lá então, meus queridos. Na aula passada, nós falamos sobre coeficiente de solubilidade, fiz com vocês alguns exercícios, mas hoje eu quero mostrar para vocês como esse assunto se aplica nas curvas de solubilidade. E hoje, finalmente, você vai entender como a solubilidade é afetada pela temperatura. Vamos aqui comigo então, galera. Primeiro, o que é uma curva de solubilidade? Uma curva de solubilidade nada mais é do que um gráfico bidimensional de solubilidade em função da temperatura, ou seja, ele me mostra como a solubilidade varia em função da temperatura da minha solução. Lembrando que aqui nós estamos supondo uma solução de um sólido dissolvido em um líquido, ou seja, uma solução sólido-líquido. Quando nós vamos fazer a interpretação desse gráfico, a primeira coisa que você deve observar é a unidade que se encontra a solubilidade. Lembra que eu havia falado para vocês nas aulas anteriores que normalmente essa solubilidade ela é dada em gramas do soluto para cada 100 gramas de água. Pode ser que na questão que você esteja resolvendo alguma coisa esteja diferente, mas de um modo geral, essa é a padronização. E uma segunda coisa que você deve observar é o segundo eixo, que é da temperatura, normalmente vindo em graus Celsius. Galera, quando eu bato o olho nesse gráfico, a primeira coisa que eu observo é, nesse caso em particular, o aumento da temperatura faz a solubilidade dessa substância aumentar. Perceberam esse detalhe? O aumento da temperatura faz a solubilidade dessa substância aumentar. Professor, mas todas as substâncias têm esse comportamento? Calma lá, meu querido aluno. A parada funciona assim, ó. Veja bem, quando você tem um gráfico de solubilidade em função do tempo para soluções de sólidos dissolvido em líquidos, você tem basicamente duas possibilidades. Um gráfico de subida, um gráfico ascendente, ou um gráfico de descida, um gráfico descendente. Quando a substância apresentar esse formato de gráfico, nós dizemos que ela possui dissolução endotérmica. Grave bem esse detalhe. Quando o gráfico for ascendente, dissolução endotérmica. E sabe o que isso significa? A palavra endotérmica não quer dizer ganhar calor. Então, dissolução endotérmica significa uma dissolução que é facilitada pelo ganho de calor. Em outras palavras, quanto mais calor você der para esse soluto, ou seja, quanto mais aumentarmos a temperatura, melhor ele vai se dissolver, mais eu consigo dissolver ele na água, ou em maior quantidade eu consigo dissolver ele na água. Toda substância que tem dissolução endotérmica, quanto mais você esquentar, mais a solubilidade dela vai aumentar. Beleza pura? Agora, existem algumas substâncias também, galera, que têm dissolução exotérmica. Todo mundo sabe que a palavra exotérmica significa perder calor. Na dissolução exotérmica, para você aumentar a solubilidade, você deve baixar a temperatura. Por isso que vocês estão vendo nesse gráfico que a solubilidade ela só vai aumentar se eu promover uma diminuição da temperatura. Solubilidade aumenta se eu diminuir a temperatura. Substâncias que se dissolvem melhor em temperaturas mais baixas têm dissolução
exotérmica. Galera, até aí ficou tudo muito claro? Vocês já sacaram que nesse exemplo nós temos uma substância de dissolução endotérmica. Primeira coisa que vocês observam, eu marquei alguns pontos nesse gráfico. Claro que se você estiver fazendo uma questão e o gráfico estiver todo milimetrado, você consegue achar a solubilidade daquela substância em qualquer temperatura. Nesse caso aqui, vocês observam que a 20 graus, se eu projetar esse ponto aqui na curva, eu vou bater em 10. O que significa esse 10? Que a 20 graus, esse 10 é a massa do soluto máxima que eu consigo dissolver em 100 gramas de água. Ou seja, 100 gramas de água a 20 graus, a máxima quantidade de soluto que eu consigo dissolver são 10 gramas. Se a temperatura subir para 60 graus, observem que essa quantidade aumenta para 45. Lembrando, galera, que esses pontos que eu acho na curva, eles representam a máxima quantidade de soluto que eu consigo dissolver. Igual nós vimos nos vídeos passados, a diferença é que agora está num gráfico. Nesse caso aqui em 80 graus, ó, o máximo de soluto que eu consigo dissolver seriam 120 gramas de soluto em 100 gramas de água. Galera, a parte teórica das curvas de solubilidade que eu precisava passar para vocês é isso. Agora está na hora da gente exercitar. Lembra que eu falei para vocês no começo do vídeo que eu deixei alguns exercícios aqui no link na descrição. Clica lá e baixa para você acompanhar comigo a segunda parte da nossa aula, que é a resolução de exercícios. Vamos à primeira questão. O gráfico apresenta as solubilidades dos sais A, B, C, D, E e F em função da temperatura. Aí vocês estão vendo aqui, galerinha, que a questão ela deu para a gente um gráfico aqui com vários sais e as curvas de solubilidade em função da temperatura. A letra A pergunta o seguinte: indique o sal cuja solubilidade em água é menos afetada pelo aumento de temperatura. Qual desses sais você aumenta a temperatura e a solubilidade dele é menos afetada? Vamos lá. Se você analisar comigo aqui a curva do sal A, vocês percebem que quando a gente varia a temperatura, lembra que a temperatura é esse eixo aqui, ó, a solubilidade dele aumenta bastante. O B, a mesma coisa, ó. Você varia a temperatura, olha a solubilidade dele aqui aumentando bastante. O C também. Agora, quando você olha aqui para o sal D, que é essa curva tracejada, vocês estão observando aí, ó, essa curva tracejada, você nota que ao aumentar a temperatura, a solubilidade dele varia, sim. Só que ela varia muito pouco. A variação, galera, é praticamente isso aqui, ó. Tá? Esse pedacinho aqui, a variação é praticamente esse pedacinho aqui do gráfico, ó, é quase nada. Então eu posso considerar que esse sal D é a espécie química que, ao aumentar a temperatura, a solubilidade dele sofre uma variação muito pequena, praticamente desprezível. Então, se ele quer saber qual sal é menos afetado pelo aumento de temperatura, vamos colocar aqui a resposta, seria o sal D. Essa seria aí a resposta da nossa letra A. Vamos agora para a letra B. Considere uma solução preparada com 33 gramas do sal B em 50 gramas de água a 40 graus. A mistura resultante apresenta corpo de fundo? Justifique sua resposta. Muito bem, galera. Para nós começarmos a letra B, eu quero que você observe duas coisas que foram perguntadas. A primeira, ele se refere a qual substância química? Ele se refere ao sal B. Segunda coisa que você deve observar, a temperatura mencionada, 40 graus Celsius. Então, você vem buscar aqui comigo no gráfico onde está o sal B e a temperatura de 40 graus. Vamos comigo aqui, ó. Vamos lá. 40 graus, você achou aqui a temperatura. Você vai projetar esse 40 graus lá onde está o sal B. Então, nós vamos subindo aqui, 40 graus, vamos subindo, 40, até que nós vamos chegar aqui, ó, no sal B. Então, esse aqui seria
a nossa temperatura de 40 graus. Agora, vamos projetar isso no eixo da solubilidade, né? Então, caminhando aqui para a esquerda, nós vamos projetar no eixo da solubilidade. Qual valor nós encontramos? Nós encontramos 60. Lembre-se que esse 60, lê aqui comigo o eixo da solubilidade, ó. Esse 60 significa gramas do sal B para cada 100 gramas de água. Então, vamos armar isso numa regra de 3, né? Primeiro, ele está falando aqui a temperatura de 40 graus. Lembra que eu falei para vocês na aula teórica que nós não fazemos regra de 3 com a temperatura. Nós fazemos regra de 3 com a massa do soluto e com a massa do solvente, que no caso a 40 graus, a solubilidade seria 60 gramas do sal B, é o máximo que eu consigo dissolver para cada 100 gramas de água. Vocês lembram que a questão falou que colocou 33 gramas do sal em 50 de água. Só que eu não sei se esses 33 gramas estão totalmente dissolvidos. Então, qual é a lógica que eu vou fazer? Eu vou pegar a massa de água que ele me deu aqui, ó, 50 gramas, e vou achar o seguinte, ó. Se com 100 gramas de água, o máximo que eu consigo dissolver são 60, com 50 gramas de água, o máximo que eu vou conseguir dissolver, proporcionalmente, seria o meu X. Entenderam, galera? A armação aí da regra de 3? Estou indo aqui bem devagarinho para quem tem dificuldade. Nesse caso, você nem precisaria armar a regra de 3 em si, porque todos nós lembramos que uma regra de 3 é uma proporção. Então, vocês perceberam que de 100 para 50 houve uma divisão por 2, nós dividimos a massa de água por 2. Então, de 60 para x, proporcionalmente, também haverá uma divisão por 2. Logo, sem precisar calcular esse valor de x, eu concluo que o x é a metade de 60. Metade de 60 vai ser 30. Então, o meu x ele vai dar 30 gramas do sal B dissolvidos. 30 gramas do sal B dissolvidos. 30 gramas do sal B dissolvidos. Legal. A massa que eu consigo dissolver, galerinha, são 30 gramas. Essa é a massa que eu consigo dissolver. Só que a questão falou que no preparo da solução, ele jogou 33. Então, vamos pensar comigo aqui nessa possibilidade, ó. Eu tenho aqui a minha solução, certo? Aí, o máximo que eu consigo dissolver é 30, só que eu joguei aqui dentro 33 gramas do sal B. A pergunta é, tem ou não tem corpo de fundo? Lógico que tem, não é, galera? Se 30 é o que eu consigo dissolver e coloco 33, eu estou colocando 3 gramas a mais que o limite. E esses 3 gramas a mais que passa do limite é aquilo que a gente aprendeu na aula teórica, que é o nome do corpo de fundo, né? Então, aqui, a questão está perguntando, a mistura resultante apresenta corpo de fundo? Sim, ela apresenta. Quantos gramas de corpo de fundo? 3 gramas de corpo de fundo. 3 gramas de corpo de fundo. E a justificativa, galera, é o próprio cálculo que foi executado aí. Tudo bem? Todo mundo compreendeu? Indo bem devagarinho aqui? Vamos para a segunda questão? Vamos lá, um total de 7 exercícios que eu preciso resolver aqui com vocês. Lembrando que esse material está na descrição do vídeo. Baixem para tentar desenvolver também. A segunda questão, ela diz assim. A tabela abaixo mostra a solubilidade do sal X em 100 gramas de água em função da temperatura. E aí eu preciso que vocês observem com bastante carinho esta tabela aí. Vocês estão vendo que nessa tabela você tem várias temperaturas e vários valores para a solubilidade do sal X. Com base nos resultados obtidos, foram feitas as seguintes afirmativas. Número 1. A solubilização do sal X em água é exotérmica. Vamos lá então, galera. Como é que eu sei que a solubilidade de uma substância ela é exotérmica ou endotérmica? Quando a solubilidade ela for endotérmica,
Isso significa que se você aumentar a temperatura, você vai promover um aumento na solubilidade. Então, a dissolução é endotérmica quando você aumenta a temperatura e a solubilidade aumenta. Isso acontece, galerinha, porque existem alguns solutos que, para se dissolverem melhor, eles precisam ganhar calor. Eles precisam ter a temperatura da solução aumentada. Quando isso acontecer, nós dizemos que a dissolução é endotérmica. Agora existe o contrário. Existe a dissolução chamada dissolução exotérmica. Na dissolução exotérmica, para você aumentar a solubilidade, você precisa diminuir a temperatura. Então, é a diminuição de temperatura que aumenta a solubilidade. Isso acontece porque alguns solutos, para se solubilizar melhor na água, eles precisam perder calor. Por isso o nome isotérmica. E perder calor, obviamente, envolve uma diminuição de temperatura. Agora eu queria que vocês reparassem comigo aqui na tabela. Olhem só, a temperatura começou em 0 graus, aumentou para 10, aumentou para 20, aumentou para 30. Vocês perceberam que a temperatura está aumentando? Legal. E a solubilidade, gente, 16, 18, 21. A solubilidade está aumentando ou está diminuindo? Bom, professor, a solubilidade está aumentando também. Então, olha aqui para o meu esqueminha. Quando o aumento de temperatura aumenta a solubilidade, a dissolução é endotérmica. Como ele falou aqui exotérmica, galera, isso significa que esse item 1 está errado. Beleza? Entenderam por quê? Nessa tabela, a gente percebeu que o aumento de temperatura aumenta a solubilidade. Quando isso acontecer, a dissolução é endotérmica. Bom, agora vamos dar uma apagadinha aqui para nós irmos para o item 2. Ao preparar-se uma solução saturada do sal X a 60 graus, vejam aqui as palavras-chave, solução saturada a 60 graus, com 200 gramas de água e resfriá-la sobre agitação até uma temperatura de 10 graus, serão precipitados 19 gramas desse sal. E agora, galera, informação correta ou errada? Vamos lá, colocar o item 2 aqui para eu fazer bem devagarinho para vocês. Primeiro ponto. Observem a temperatura que a questão está trabalhando inicialmente. Ele está trabalhando a 60 graus, certo? Então, vamos lá. Temperatura de 60 graus. Eu vou vir agora aqui para a minha tabela. 60 graus, a solubilidade, ela vale 37. O que é 37? 37 gramas do sal X para cada 100 gramas de água. Vamos armar isso numa regra de 3? Vamos aqui comigo, então. 37 é o máximo que eu consigo dissolver do sal X para cada 100 gramas de água. Ok. A minha solução, ela tem 200 gramas de água. Bom, se ela tem 200 gramas de água, então, com 200 gramas de água, o máximo que eu consigo dissolver seria o X. Vamos colocar aqui uma outra variável, Y, né? Porque o nome do sal já é X, para não confundir. Então, o máximo que eu consigo dissolver do sal X seriam Y gramas. Esse Y aqui, galera, a gente não precisa de muita conta, porque vocês estão vendo que de 100 para 200 a massa de água dobrou. Então, o dobro de 37 vai dar 74, certo? Então, 74 gramas de X. Essa é a massa do sal X que nós temos nessa solução. E vocês lembram que ele falou aqui no enunciado que a solução ela é saturada. Se a solução é saturada, isso significa que ela tem a máxima quantidade de sal que nós conseguimos dissolver. E a máxima quantidade de sal que nós conseguimos dissolver são 74 gramas. Beleza, galera? Então, essa aqui é a massa do sal X que está dissolvido. Eu vou até desenhar para vocês aqui essa situação, para a galera se situar aí. É como se eu tivesse aqui uma solução saturada. Essa solução ela tem 74 gramas de X e ela tem também 200 gramas de água.
Então, 74 gramas de X e 200 gramas de água. Essa é a minha solução saturada. Só que ele falou que vai resfriar até 10 graus. Lembra que aqui ela está numa temperatura de 60 graus. Agora, vamos resfriar essa solução a 10 graus. Galera, pensa comigo. Quando você resfria essa solução agora para uma nova temperatura de 10 graus, vocês perceberam que a solubilidade ela vai mudar. Ó. Em 10 graus, a solubilidade ela vale 18. É diferente. Então, vocês concordam comigo que a massa de soluto que eu vou conseguir dissolver ela também vai ser diferente? A massa do soluto eu não sei quanto é. Ó. Vou chamar aqui de W. São W gramas de X. Eu não sei quanto que eu vou conseguir dissolver. Mas eu sei que a massa de água ela não vai mudar. Eu posso mudar a temperatura para quanto eu quiser. A massa do soluto dissolvido, com essas mudanças de temperatura, vai mudar. Mas a massa de água não muda. Se a massa de água não muda, vamos agora trabalhar na nova temperatura de 10 graus. Então, vamos colocar aqui 10 graus Celsius. Qual é a solubilidade a 10 graus? 18. Então, vamos armar isso aqui numa regra de 3. A solubilidade são 18 gramas de X para cada 100 gramas de água. Como a massa da água permanece 200, agora eu vou achar o seguinte, ó. Qual é a massa, o W aqui, ó. Qual é a massa de soluto que ainda permanece dissolvido? É o meu W. Esse W aqui, galera, então a gente não precisa fazer conta, né? Ó, 100 para 200 dobrou. O dobro de 18 vai ser 36. Então, 36 gramas de X, vou escrever bem assim, ó, permanecem dissolvidos. Beleza, galera. Essa é a massa do soluto que ainda permanece dissolvido. Só que o que ele falou no item 2? Ele falou que vão precipitar 19 gramas desse sal. Vocês lembram quanto de soluto tem aqui dentro? Nós temos 74 gramas de X. Quanto vai permanecer dissolvido? 36. Ah, professor, então nesse caso aí a gente vai ter a presença de um corpo de fundo, não vai? Vai, galera. Aqui, ó, a gente vai ter a presença de um corpo de fundo, porque lembra que aqui dentro você tem 74 gramas de soluto, só que só vai dissolver 36. Quanto não vai dissolver? É só a gente fazer a diferença agora, galera. Então, vamos fazer a diferença aqui, ó. Seria 74, que é a massa inicial, menos 36, que é a massa que permanece dissolvida. Aqui nós vamos ter 14 menos 6 vai dar 8. Aqui, 6 menos 3 vai dar 3. Então, nós vamos ter 38 gramas de corpo de fundo. Ó. Essa é a massa do corpo de fundo que nós temos aqui, ó, nessa porção da solução. Como ele falou no item 2 que vão ser precipitados 19 gramas do sal, obviamente que essa informação está errada. Então, o item 2 errado. E o item 3, galera, ele diz que uma solução contendo 90 gramas de sal e 300 gramas de água a 50 graus apresentará precipitado. Vamos lá? Agora nós estamos trabalhando aí com 50 graus, certo? 50 graus, qual é a solubilidade? A solubilidade é 32. Então, vamos colocar aqui embaixo. 50 graus Celsius. A 50 graus, a solubilidade são 32 gramas de X, é o máximo que eu consigo dissolver em 100 gramas de água. Como ele falou aqui no item, ó, 300 gramas de água, então vamos calcular. Com 300 gramas de água, o máximo que eu vou conseguir dissolver aqui, ó, vou chamar de Z, essa variável, tá? Esse Z aqui, galera, a gente não precisa fazer conta, ó, porque vocês viram que de 100 para 300 a massa de água triplicou, certo? Quanto é que é o triplo de 32? O triplo de 32 vai dar 96. 96 gramas de
X. Na realidade, esse 96 aqui, galera, ele representa a quantidade máxima de X que você consegue dissolver. Então, com 300 gramas de água, você consegue dissolver 96, tranquilo. Só que vocês repararam que ele colocou 90? A quantidade que ele colocou, 90, está acima ou está abaixo do limite, que é 96? Está abaixo. Quando está abaixo, isso significa que essa solução aqui, galera, ela é uma solução insaturada. Por quê? O limite é 96 e o dissolvido é 90. Está abaixo do limite. Solução insaturada apresenta precipitado, galera? Claro que não. Solução insaturada é homogênea, só apresenta precipitado se for saturada com corpo de fundo. Logo, nós concluímos que todos os itens estão errados. Então, a alternativa dessa questão, nenhuma das afirmativas está certa, gabarito aí na letra A. Beleza? Terceira questão. O cloreto de potássio é um sal que, adicionado ao cloreto de sódio, é vendido comercialmente como sal light, com baixo teor de sódio. 18 gramas de cloreto de potássio estão dissolvidos em 200 gramas de água e armazenados em um frasco aberto sob temperatura constante de 60 graus. Considere a solubilidade do cloreto de potássio a 60 graus como sendo 45 para 100 de água. Aí vem a pergunta: qual a massa mínima e aproximada de água que deve ser evaporada para iniciar a cristalização do soluto? Ele falou aqui na questão a palavra cristalização. Cristalização significa que o soluto ele vai se tornar um cristal, um corpo de fundo. E todo mundo lembra que só existe corpo de fundo quando a solução ela for saturada. Se a solução ela não é saturada, ela não pode ter corpo de fundo. Então, se ele falou aqui no começo que tem 18 gramas de cloreto de potássio em 200 de água, é muito provável, galera, que essa solução ela seja insaturada. Você pode até fazer os cálculos para comprovar isso, só que eu não recomendo porque você vai gastar muito tempo e vai ser uma conta que, não vai te levar para a resposta da questão. Se ele está te perguntando que massa de água tem que evaporar para cristalizar, a solução não pode ser saturada. Afinal, não teria resposta zero aqui, não tem alternativa zero. Quer dizer, não deveria evaporar nada de água, porque a solução já é saturada. Não, essa solução ela é insaturada. Então, eu não preciso fazer a conta para confirmar. Só que vejam, ele deu para você a solubilidade a 60 graus. Vamos começar trabalhando com essa solubilidade? Então, a 60 graus, a solubilidade vale 45 gramas de cloreto de potássio, KCl, para cada 100 gramas de água. 45 para cada 100 gramas de água. Agora, eu vou querer que vocês interpretem essa regra de 3 de uma maneira diferente. Como ele está perguntando massa de água que vai evaporar, então a minha variável vai ter que ser na água. E aí eu quero que vocês encarem que esse 45 para 100 significa o seguinte, se você tem uma solução com 45 gramas de KCl, o mínimo de água que você precisa ter lá dentro para dissolver tudo são 100 gramas de água. Então, o que significa esses 100 gramas? Fala comigo. É o mínimo de água que eu preciso para dissolver completamente os 45 gramas de KCl. O que significa esse 100? É o mínimo de água que eu preciso para dissolver completamente os 45 gramas de KCl. Se você tiver 50 gramas de água, você consegue dissolver os 45? Não. 90 gramas de água, consegue dissolver os 45? Não. 100 gramas de água, consegue dissolver os 45? Consegue, é o mínimo. E se você tiver mais que 100 gramas de água, consegue dissolver os 45? Consegue, porque esse 100 é o mínimo de água que você precisa para dissolver completamente tudo. Só que vocês lembram que ele falou que tem 18 gramas de cloreto de potássio. Então, qual é a conta que nós vamos fazer? Com 18 gramas de KCl, qual é verdadeiramente o mínimo de água que eu preciso para dissolver completamente esses 18 gramas? Vai ser o meu X.
E aí nós vamos então fazer a regra de 3 aqui, ó. Vamos lá fazer a continha passo a passo aqui para quem tem dificuldade, tá, galera? O canal aqui é para quem tem dificuldade. 18 vezes 100, e isso aqui vai ser dividido por 45, certo? Multiplicando o cruzado, 18 vezes 100 é dividido por 45. Aqui, galera, a gente pode fazer algumas simplificações, tá? Eu vou pegar o 18 e vou dividir por 3, tá bom? Vou dividir o 18 por 3. 18 dividido por 3 vai dar 6, ok? E o 45 também é divisível por 3, então vou dividir em cima e embaixo por 3. 45 dividido por 3 vai dar 15. Então, 45 dividido por 3 vai dar 15. Então, aqui em cima sobrou 6, aqui embaixo sobrou 15, ok? 18 dividir por 3 deu 6, 45 dividir por 3 deu 15. Agora ficou 6 vezes 100. Bom, 6 vezes 100 vai dar 600. 600. E aqui embaixo só sobrou 15. Então, nós temos 600 dividido por 15. Vamos aqui fazer a continha? 600 dividido por 15. Começando aqui por 60. 60 dividido por 15 vai dar exatamente 4, porque 15 vezes 4 vai dar 60, né? Sobraria nada. Só que como aqui tem mais um zero, a gente manda para cá, ó. Então, isso significa que 600 dividido por 15 vai dar 40 gramas de água. Agora, vamos voltar ao começo do problema. O que significa esses 40 gramas de água? E tem que saber interpretar, porque se você não souber interpretar, você vem aqui e marca a letra C, que você achou aqui na letra C 40 gramas de água. Só que vamos interpretar. 40 gramas de água é o mínimo de água que eu preciso para dissolver 18 gramas de KCl. Repetindo, 40 gramas de água é o mínimo que eu preciso para dissolver completamente 18 gramas de KCl. 40 não é o mínimo? Quanto que eu tenho de água? Eu tenho 200. Então, peraí, se eu tenho 200 gramas de água e o mínimo que eu preciso para dissolver tudo são 40, isso significa que eu tenho água a mais, ó, em 160 gramas. Eu tenho 160 gramas de água a mais. Então, essa água ela vai precisar ser evaporada para que o 200 vire 40 gramas de água e esse 40 gramas de água com 18 de KCl torne a solução saturada. E é a partir desse momento que inicia a cristalização do soluto. Então, a massa de água que deve ser evaporada para tornar a solução saturada e dessa forma começar a cristalização do soluto seriam 160 gramas. Entendido, galera? Aí tudo bonitinho? Vamos para a quarta questão. Os refrigerantes são formados por uma mistura de água, gás carbônico e algum tipo de xarope, que dá a cor e o gosto da bebida. Mas essas três coisas não são combinadas de uma vez. Primeiro, os fabricantes juntam a água e o gás em um aparelho chamado carbonizador. Quando esses dois ingredientes se misturam, a água dissolve o CO2, dando origem a uma terceira substância, o ácido carbônico, que tem forma líquida. Depois acrescenta-se o xarope a esse ácido. O último passo é inserir uma dose extra de CO2 dentro da embalagem para aumentar a pressão interna e conservar a bebida. Com relação ao gás dos refrigerantes, é correto afirmar que, aí a letra A diz, diminui se aumentar a pressão, está completamente dissolvido no líquido, escapa mais facilmente do refrigerante quente ou escapa mais facilmente do refrigerante gelado. Galera, para responder essa quarta questão, vamos ter que recordar alguns pontos da aula teórica. Primeiro, quais são os dois fatores que afetam a solubilidade de um gás em um líquido? A pressão do gás sobre o líquido e a temperatura do líquido. Qual foi a regra que eu ensinei para vocês? Quanto maior a pressão do gás sobre o líquido, maior a solubilidade do gás naquele líquido. E vice-versa. Quanto menor a pressão do gás sobre o líquido, menor a solubilidade do gás naquele líquido. E aí eu citei para vocês o exemplo do refrigerante. Você tem que, até o texto fala,
inserir uma dose extra de CO2 dentro da embalagem para aumentar a pressão. Quando você aumenta a pressão, você torna o gás mais dissolvido na bebida. Ó. Então, essa palavra aqui, conservar a bebida, é no sentido de conservar o gás na bebida. E a temperatura? Como a temperatura afeta? Quanto maior for a temperatura do líquido, menor a solubilidade do gás no líquido. Refrigerante quente tem menos gás dissolvido. Quanto menor a temperatura do líquido, maior a solubilidade do gás no líquido. Refrigerante gelado tem mais gás dissolvido. A letra A fala que o gás diminui se você aumentar a pressão. Não, ao contrário. Se você aumentar a pressão, você aumenta a solubilidade, vai ter mais gás dissolvido. Está completamente dissolvido no líquido? Não, porque o refrigerante ele é um sistema heterogêneo líquido-gás. Então, você tem aqui o refrigerante dentro da embalagem, certo? Aqui você tem a fase líquida e aqui você tem a fase gasosa. Então, existe gás carbônico nessa parte aqui do refrigerante. Então, ele não está completamente dissolvido no líquido. Escapa mais facilmente do refrigerante quente? Com certeza. Todo mundo já abriu uma garrafa de refrigerante quente e viu o barulho que faz. Por quê? O refrigerante quente, ó, quanto maior a temperatura, menos gás dissolvido você vai ter. Escapa mais facilmente do refrigerante gelado? Não, o refrigerante gelado tem a máxima quantidade de gás dissolvido. Tranquilidade aí, galerinha? Vamos para a próxima. Questão número 5. A solubilidade do cloreto de potássio, KCl, em 100 gramas de água em função da temperatura é mostrada na tabela abaixo. Aí vocês estão vendo uma tabelinha bonitinho aí que foi dada. Ao preparar-se uma solução saturada, palavrinha-chave aqui, ó, de KCl em 500 gramas de água a 40 graus e posteriormente resfriá-la sobre agitação até 20, é correto afirmar que... Ali quer saber quanto precipita. Bom, nós já fizemos uma questão bem semelhante. Vamos começar? Qual é a primeira temperatura que ele falou? 40 graus. Então, a gente começa com ela aqui, ó, 40 graus. Aí você vem aqui e pega a solubilidade. Ó. A 40 graus, a solubilidade vale, coincidentemente, 40. 40 gramas de KCl em 100 gramas de água. Então, vamos aqui. Ó. 40 é o máximo de KCl que eu vou conseguir dissolver em 100 gramas de água. Como nós temos 500 gramas de água, com 500 gramas de água, o máximo que eu vou conseguir dissolver de KCl seria um X. Esse X aqui, galera, vai ficar, vamos fazer aqui as continhas, ó, 40 vezes 500, 40 vezes 500, e isso aqui dividido por 100. 40 vezes 500 dividido por 100. Bom, a gente cancela aqui os dois zeros de cima, ó, com os dois zeros de baixo, e vai ficar simplesmente, a nossa conta vai ficar 40 vezes 5, certo? Lembra que 5 vezes 4 é 20? Então, se 5 vezes 4 é 20, você acrescenta mais um zero aqui do 40, ó. Então, seriam 200 gramas de KCl. Essa é a massa de KCl que a gente tem na solução, está dissolvido. Lembra que a solução é saturada, certo? Agora, galera, ele falou que vai resfriar isso aqui a 20 graus. Vamos calcular a 20 graus, quanto a gente consegue ainda manter dissolvido? A 20 graus, a solubilidade vale 34. Então, vamos aqui, ó. 34 é a massa de KCl que eu consigo dissolver em 100 gramas de água. Como a minha solução ela tem 500 gramas de água, com 500 gramas de água, qual é o máximo que eu consigo dissolver? Vai ser o meu Y, certo? Então, esse Y aqui, galera, vai ficar 34 vezes 500 dividido por 100. Mesmo esquema que a gente fez ali na primeira continha, certo? Vamos cancelar os dois zeros de cima com os dois zeros de baixo. E aí vai ficar 34 vezes 5. Vamos fazer essa continha aqui separada, ó. 34 vezes 5. 5 vezes 4, 20, vai 2. 3 vezes 5, 15. Com mais 2 daqui são 17. Então, 34 vezes 5 vai dar 170.
Então, aqui nós vamos ter 170 gramas de KCl e aquele mesmo esquema do último problema, ó. Permanecem dissolvidos. Permanecem dissolvidos. Olha a pergunta, quanto vai precipitar? Lembram da questão passada? Nós temos 200 gramas de KCl. 170 vai continuar dissolvido? Bom, vai precipitar então 30. Então, no caso dessa questão, nós teremos 30 gramas de corpo de fundo. Ó. A mesma linha de raciocínio, só mudando os números, de uma questão que a gente fez alguns minutinhos atrás. Então, quer dizer que o nosso gabaritinho aqui, ó, a alternativa correta na letra D. Vamos agora para a nossa sexta questão. Um laboratorista precisa preparar 1,1 kg de uma solução aquosa saturada de um sal de dissolução exotérmica, utilizando como soluto um dos 3 sais disponíveis em seu laboratório, X, Y e Z. A temperatura final da solução deverá ser igual a 20 graus. Observe as curvas de solubilidade dos sais em gramas de soluto por 100 gramas de água. A massa de soluto necessária em gramas para o preparo da solução equivale a quanto? E aí vem as alternativas na sequência. Primeira coisa que me chamou a atenção no enunciado aqui, galera, ele quer preparar um sal de dissolução exotérmica. Lembra que eu expliquei para vocês no começo? A dissolução exotérmica é aquela que a diminuição de temperatura aumenta a solubilidade. Qual desses 3 sais aí, olhem para o gráfico, X, Y e Z, a solubilidade está aumentando com a diminuição de temperatura? Qual desses 3? O X, não é, galera? Ó, o X, a solubilidade dele está aumentando, ó, com a diminuição da temperatura. Então, o X ele é um sal de dissolução exotérmica. O Y, dissolução endotérmica, porque reparem que a solubilidade dele está aumentando com o aumento de temperatura. E o Z, também dissolução endotérmica, porque a solubilidade dele está aumentando com o aumento de temperatura. Então, nós chegamos à conclusão que nós vamos trabalhar com o X, ok? Beleza. Aí, ele falou na questão a temperatura final de 20 graus. Então, a gente olha para a temperatura de 20 graus e vem aqui para o gráfico e projeta. Ó, 20 graus, você projeta aqui no gráfico, vai bater nesse ponto aqui. Aí, você pega esse ponto e projeta ele aqui no eixo da solubilidade. Vai bater em 10. Vamos escrever isso numa regra de 3. Ó. A 20 graus Celsius, a solubilidade do X vale 10 gramas de X para cada 100 gramas de água. Tá armada aí minha regra de 3. Só que veja um detalhe muito importante aqui, galera. E essa questão é no detalhe mesmo. Esse 10 gramas de X, vocês concordam comigo que isso aqui é a massa do soluto, certo? E esses 100 gramas de água é a massa do solvente. Portanto, eu tenho uma regra de 3 aqui que eu expliquei para vocês na aula teórica, uma regra de 3 soluto solvente. Sendo que o enunciado, ele me deu uma massa de solução. Ele não deu a massa do soluto, nem deu a massa do solvente, ele deu a massa da solução. Logo, eu preciso transformar essa minha regra de 3, que é soluto solvente, numa regra de 3 soluto solução. Como faremos isso? Vamos aqui comigo, galerinha. Eu continuo tendo 10 gramas de X, certo? Só que como eu preciso fazer uma regra de 3 soluto-solução, eu te pergunto, se a massa do soluto é 10 e a do solvente é 100, quanto é que é a da solução? Solução é soluto mais solvente. 10 mais 100 seriam 110. Então, 110 gramas de solução. Agora sim, a minha regra de 3 é soluto, solução. Em outras palavras, de cada 110 gramas de solução, 10 é dissoluto. Lembra qual é a massa da nossa solução? É 1,1 kg. Lembra que tem que passar isso aqui para grama, tá, gente? Tem que estar tudo em grama aqui. Então, vou multiplicar por 1000.
1,1 multiplicado por 1.000 vai dar 1.100 gramas de solução. Em 1.100 gramas de solução, qual é a massa de soluto que eu tenho lá dentro? E aí vocês perceberam que nesse caso eu não preciso fazer conta, ó, porque daqui para cá multiplicou por 10, ó, acrescentou um zero. Então de 10 para chegar em x, esse meu x vai valer 100, ó. É só pegar o 10 e multiplicar por 10. E aí vai ficar 100 gramas de x. Prontinho. A massa do soluto necessária para preparar essa solução seriam 100 gramas do meu soluto. 100 gramas daria a alternativa na letra A. Beleza pura, galera? Vamos para a nossa última questão de hoje. Um técnico preparou 420 gramas de uma solução, vejam bem, ó, 420 de uma solução saturada de nitrato de potássio dissolvida em água em um becker a uma temperatura de 60 graus. Depois deixou a solução esfriar até uma temperatura de 40 graus, verificando a presença de um precipitado. A massa aproximada desse precipitado é... E aí ele pediu para desconsiderar a massa de água presente no precipitado. Vamos lá, galera. Qual é a primeira temperatura que ele falou? 60 graus. Então, a gente já sabe como é que é o esquema aqui, ó. A gente já pega logo aqui os 60 graus e já faz a armação. 60 graus, a solubilidade desse cara... Vamos aqui, ó. Em 60 graus, a solubilidade desse cara vai dar 110, né? Ó, estão percebendo aqui, quando eu projetar, isso aqui vai bater em 110. Tá? Entre 100 e 120, 110. Então, a 60 graus, eu vou ter 110 gramas de nitrato de potássio dissolvidos em 100 gramas de água. Só que lembram da questão anterior? Mesmo problema, gente. Aqui essa regra de 3 é soluto solvente, sendo que aqui, ó, você tem uma massa de solução. Então, eu preciso transformar essa regra de 3 em soluto solução. Então, vamos aqui fazer a transformação igualzinho ao final de uma questão, tá? Só que aqui fazendo um pouquinho mais direto. 110 gramas de KNO3 estão contidos em quantos gramas de solução? Quanto é que é 110 mais 100? 110 mais 100 seriam 210, ó. 210 gramas de solução. Entenderam? Eu somei a massa do solvente com a massa do soluto para dar a massa da solução. Então, nessa regra de 3, eu estou dizendo para vocês que de 210 gramas de solução, 110 é soluto. A massa da nossa solução são 420, ó. 420 gramas de solução. Em 420 gramas de solução, quanto é de soluto? É o meu X. Aí, ó, não precisa fazer conta aqui não, ó. Repararam que 210 para 420 dobrou a massa da solução? Quanto é que é o dobro de 110? O dobro de 110 vale 220. Então, nós temos 220 gramas de KNO3. Essa é a massa do soluto que existe na solução. Agora, galera, pensa comigo o seguinte, ó. Pensa comigo. A massa da solução não é 420, certo? 220 não é soluto? Então, 200 é água. Vê se você compreendeu aqui o que eu fiz. Quanto é que é 220 mais 200? 420. Então, eu sei que 420 é a massa do soluto mais a massa do solvente. Agora, eu consegui descobrir quanto dessa solução é soluto e quanto dessa solução é solvente. Ó. Tá aqui. A composição da solução é essa. Ó. 220 é a massa do soluto, 200 é a massa do solvente. Essa é a composição da minha solução. Agora, ele falou que vai deixar esse negocinho esfriar até 40 graus. Vamos ver qual é a solubilidade a 40 graus? Vamos aqui, ó. 40 graus. Projetou a 40 graus, a solubilidade é 60. Então, vamos lá. 60 é a massa do KNO3 que eu consigo dissolver em 100 gramas de água. Todo mundo lembra das questões anteriores e quando a gente esfria a solução, a gente muda a massa do soluto dissolvido. A massa da solução vai mudar, porque uma parte do soluto vai estar dissolvido,
Mas a única coisa que não muda, galera, é a massa da água. A massa da água não vai mudar. Você pode esfriar, pode esquentar, a massa da água não vai mudar. Então eu vou me perguntar o seguinte, ó. Com 200 gramas de água, quanto dissoluto eu consigo fazer com que permaneça dissolvido nessa solução? Esse meu y aqui, ó, 100 dobrou para 200, o dobro de 60 vai dar 120. Então, 120 gramas de KNO3 permanecem dissolvidos. Só que ele quer saber quanto é de precipitado. E aí vocês já viram de questões anteriores qual é a conta que a gente faz, ó. A gente faz 220, que é a massa de KNO3 que tinha no começo, menos quanto vai permanecer dissolvido. Vai permanecer dissolvido 120. Então, isso significa que eu vou ter um precipitado aqui, ó, de 100 gramas. Então, 100 gramas de corpo de fundo. Essa é a massa do soluto que não ficará dissolvida. Daí a alternativa correta na letra A. E foi isso, meus queridos! Finalizamos a nossa videoaula de hoje, mas a nossa playlist sobre soluções ainda não acabou. Lembra que se você assistiu essa videoaula até aqui e não deixou o like, pelo amor de Deus, meu querido aluno, aperta lá o botãozinho do like, deixa uma mensagem aqui se você não tiver entendido qualquer coisa. E, acima de tudo, compartilha esse vídeo com os seus colegas e fala para eles que tem um canal aqui no YouTube que é especialmente desenvolvido para a galera que tem muita dificuldade com a química. E logo, logo eu volto para a gente dar sequência à nossa playlist sobre soluções. Forte abraço a todos, galera. Até a próxima. Valeu!